Vasco parte para o tudo ou nada em contratação de jogador para o meio de campo no Brasileirão. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Nesses momentos atuais em que o Vasco não tem tido a presença de partidas oficiais por nenhum tipo de competição, o técnico Ramon Dias tem adotado uma abordagem um pouco diferente ao realizar nos últimos dias a integração de alguns jovens talentos das categorias de base nos treinamentos da equipe principal durante essa espécie de intertemporada que o Vasco vem colocando em prática com a presença de alguns jogos treinos e amistosos. Essa estratégia coloca também um pouco do diferencial do treinador que nos últimos meses adotou uma abordagem bem diferente, com a pouca utilização dos jogadores das categorias de base e agora com a presença dos atletas que fazem parte da base do Vasco nos treinos do time profissional, não sendo apenas uma decisão mais estratégica, mas também um reflexo da busca do Vasco por continuar e voltar principalmente a revelar bons jogadores. A integração dos jovens talentos das categorias de base do Vasco também proporciona uma oportunidade bem valiosa para cada um deles ter mais experiência e compartilhar também da experiência com os atletas que fazem parte do elenco profissional do Vasco. Muitos atletas experientes, como o próprio Pablo Verretti, como o Medel e também como o próprio Payet. Essa imersão que tem sido realizada com os jogadores das categorias de base ao time profissional acelera o desenvolvimento técnico e tático de todos esses jovens jogadores e também ajuda a adquirir toda uma mentalidade e disciplina necessária para ter assim um sucesso no cenário competitivo que é o futebol brasileiro e principalmente a entender um pouco como que o técnico Ramon Dias prefere trabalhar e como também busca abordagem tática em seu modo de jogo. Assim, a aposta mais recente do treinador argentino nos jogadores das categorias de base do Vasco pode abrir ainda mais a oportunidade do torcedor vascaíno poder visualizar os jovens jogadores nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ao menos no banco de reservas. O torcedor, é claro, fica observando bastante todas as movimentações de forma diferente no elenco do Vasco. Você, torcedor vascaíno, acha que essa é uma boa ideia? Comente aqui abaixo. A procura por uma solução eficaz para os problemas defensivos que o Vasco já apresentou na temporada, em especial no setor de meio de campo, em especial também na posição de primeiro volante, após realizar muitos testes e não conseguir obter uma resposta desejada. Assim, o Vasco terá que ter a necessidade de reforçar esse setor crucial, e isso já foi muito colocado a claro pelo próprio técnico do Vasco para a público. Tanto é que o torcedor vascaíno já visualiza o Cruz Maltino buscando, principalmente no mercado de transferências, um jogador que possa atuar como volante com as características que são desejadas pelo técnico Ramon Dias e sua comissão técnica. A procura por um nome que possa ser considerado caracterizado com a posição de primeiro volante no Vasco surge como a principal necessidade nesse momento de resolver os desafios defensivos que foram enfrentados pela equipe no meio de campo já nesses primeiros 3 meses da temporada de 2024, onde o Vasco esteve disputando o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, 2 partidas. A falta de consistência e eficácia nessa posição impactou diretamente no desempenho do Vasco em algumas partidas e assim fez com que o lado defensivo do time pudesse ser mais comprometido. Assim, se tornou muito evidente a urgência de encontrar um jogador capaz de oferecer segurança e características que possam proporcionar ao Vasco uma proteção à defesa e um equilíbrio tático no setor central do campo. O Vasco ainda não encontrou isso e tem lutado bastante. Agora se lançará ao mercado na busca por uma opção externa,
dentro do próprio elenco do Vasco, isso se fez praticamente impossível. Nenhum jogador conseguiu dar jeito na posição de volante pelo lado defensivo. Você, torcedor vascaíno, o que acha que poderia solucionar? Comente aqui abaixo. O Vasco recebeu de cara um não na tentativa de contratar o volante Marlon Freitas, de 29 anos, após o Botafogo já recusando os valores propostos pelo Cruz Maltino. A negativa da equipe rival carioca em relação à oferta apresentada pelo Vasco evidencia também a complexidade envolvida no negócio no mercado de transferências interno do Cruz Maltino na busca por um volante, e assim a recusa do Botafogo em relação aos valores que foram colocados na mesa por parte do Vasco para a contratação desse meio-campista também evidencia mais uma vez a dificuldade que o Vasco tem enfrentado no mercado por encontrar um jogador que possa chegar para assumir a posição. A negativa do Botafogo em relação à investida que foi feita por parte do Vasco pode também ter um impacto bem significativo na estratégia de contratação do Gigante da Colina e no planejamento do Cruz Maltino antes do início do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o atleta foi colocado como plano A para uma possível contratação neste atual momento. Assim, com essa negativa do Botafogo, as coisas mudam bastante, principalmente a forma como o Vasco se comportará no mercado na busca por um jogador que possa realizar a posição de primeiro volante dentro de campo. Por outro lado, o Vasco também demonstrou interesse em reforçar o seu meio de campo através de buscar informações pelo argentino Emmanuel Martinez. De acordo com o que foi divulgado pelo Atenção Vascaínos, o jogador emergiu como uma boa oportunidade e outra opção para o meio de campo. O jogador já tem aguardado uma proposta de uma outra equipe e, segundo o mesmo foi relatado, já teve também um contato do CEO do Vasco, Lúcio Barbosa. Os valores para uma possível contratação de Emmanuel Martinez junto ao América Mineiro estariam na casa dos 10 milhões de reais que o Vasco teria que desembolsar para ter o meio-campista argentino de 29 anos de idade, jogador experiente que foi um dos destaques do América, mesmo com a equipe tendo sido rebaixada para a segunda divisão. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.